quadro direito da gente está hoje com o advogado Lincoln Barros Júnior, que vai falar um pouco aqui para a gente sobre a questão da saída temporária. O que é a saída temporária, Lincoln? Carla, a saída temporária é um benefício da execução penal, né, da Lei de Execução Penal, conhecido como LEP, e que garante à pessoa presa alguns dias fora do sistema prisional, para que ela possa trazer a possibilidade de reinserção social, né, desfrutando de alguns momentos de uma certa liberdade, que na verdade não é uma liberdade plena, porque existem restrições, e retornando posterior a esses dias de suposta liberdade ao sistema prisional. A saída temporária, acredito eu, né, entendo eu, que tenha o objetivo de dar gradativamente a liberdade ao indivíduo encarcerado, para que ele possa ter o convívio social em liberdade antes mesmo do fim da sua pena, para, inclusive, como teste, né, para essa pessoa e também como uma possibilidade de ir entendendo a vida em liberdade como deve ser. Você falou essa questão do teste. Tem algumas pessoas que, né, têm essa saída temporária e acabam cometendo alguns delitos ou até mesmo não retornando. E aí é nesse teste que ele acaba perdendo futuramente outra provável saída temporária. Ou, vamos supor, se ele fez isso uma vez, ele não tem mais o direito, depende do comportamento dele dentro da carceragem. A saída temporária, para ser deferido o benefício pelo juiz da execução penal, vai depender de alguns requisitos. O primeiro requisito é um tempo. Então, a pessoa presa tem que cumprir um certo tempo de prisão, de acordo com a sua pena estabelecida, para ter direito à saída temporária. Depois ela precisa ter também o outro requisito, que é o bom comportamento prisional. Qualquer benefício da lei de execução penal depende de bom comportamento carcerário, que é meio óbvio, né? Se a pessoa não tem um bom comportamento dentro do presídio, ela não pode ter direito de usufruir benefícios. No caso da saída temporária específica, acontece muito isso. E eu sempre falo para os meus clientes, meus amigos e as pessoas que eu converso, que a saída temporária, na verdade, ela tem que ser encarada mais como um teste e não só como um benefício para a pessoa. Porque o indivíduo está preso, encarcerado por 5 anos. De repente, dá para ele o direito de 7 dias na rua. 7 dias na rua, se ele não tiver o pé muito no chão, isso pode virar um belo de um problema. Então, existem regras próprias na saída temporária. Por exemplo, o indivíduo que está preso, ele não pode usar drogas. Então, se ele comete o uso de substância entorpecente e retorna para o sistema prisional, e lá no retorno ele vai fazer um exame toxicológico para identificar se existe no sangue, na urina, né, no corpo dele, essas substâncias entorpecentes. Se for identificado, ele vai ter um problema que a gente chama de falta disciplinar de natureza grave. E essa falta disciplinar de natureza grave, Carla, gera vários problemas. E um dos problemas que ela gera é a regressão de regime. Então ele vai sair daquele regime que ele estava mais brando, voltar para um regime mais grave, vai ter todo o seu tempo de prisão aí computado de novo para a próxima progressão de regime, vai perder o direito imediato de saída temporária. Se ele estava com o direito, por exemplo, de um livramento condicional, aí ele volta para o outro regime, o livramento condicional vai demorar um pouco mais para acontecer. Então isso gera transtornos muito grandes na vida da pessoa presa. O não retorno ao sistema prisional da saída temporária vai gerar a mesma coisa. A pessoa fica foragida, né? Durante o período foragido, não pode arrumar um emprego lícito, não pode fazer um documento, porque senão a polícia vai pegar. Então, isso tudo vai gerando problemas e vira uma bola de neve. Então, ao invés de uma solução, a gente tem um problema. Por isso que eu falo, a saída temporária tem que ser encarada como um teste. E a pessoa tem que estar pronta e preparada para enfrentar esse teste. Lincoln, dependendo a questão do que ele fizer durante esse período, existe a possibilidade até mesmo de aumento da pena dele, né, se ele não cumprir todas as determinações da saída temporária? Se ele cometer novo crime durante a saída temporária, né, novo crime doloso durante a saída temporária, além de ter todos esses problemas de regressão de regime, retardo nas próximas progressões de regime, retardo na próxima saída temporária, ele vai ter também um novo processo. Esse novo processo
sendo comprovado a autoria do delito, vai ter uma condenação penal nova. Uma nova condenação penal vai acrescentar novo tempo de pena. Agora, fica um pouquinho confuso e muitas vezes as pessoas se confundem porque é o seguinte, se, por exemplo, no levantamento de pena, que é um documento emitido pelo juízo da execução penal, estiver lá indicando que a pessoa tem direito de progressão de regime amanhã, e hoje ela comete uma falta disciplinar de natureza grave, seja na saída temporária ou não. Quando ela comete essa falta disciplinar de natureza grave, ela regride de regime. Então, se ela estava no regime semiaberto, por exemplo, e iria para o aberto amanhã, ela vai voltar para o regime fechado. Então, por óbvio, amanhã ela não vai mais para o regime aberto. Então, vai fazer um novo cálculo e essa progressão de regime vai lá para frente. Então, muitas vezes as pessoas acham que deu mais cadeia para ela, mas na verdade não deu mais cadeia. Simplesmente foi uma reorganização nessas datas por conta dessa falta disciplinar de natureza grave. Então, pode haver sim o acréscimo de pena se for cometido um novo crime durante a saída temporária. E se for somente a regressão, somente a falta disciplinar de natureza grave, aí já é outra circunstância. Te agradeço. E o quadro Direito da Gente fica por aqui. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional.